começando uma nova série, Vive a Esperança. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma afirmação maravilhosa para o nosso coração. Jesus está vivo, amém? E porque Ele está vivo, há esperança, aleluia. Eu gosto muito desse mês, vocês já perceberam que a coisa aqui ficou bem bonita. Ontem as mulheres fizeram um aconchego e essa decoração estava aqui, a gente pegou de emprestado delas para hoje aqui, porque é um tema gostoso de Natal, um tempo especial, tempo onde a gente celebra com a família, celebramos com os amigos e isso é maravilhoso. E hoje o tema é: e o seu nome será? Nós vamos falar de Jesus. Então quero que você abra sua Bíblia ou ligue, acompanhe comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 6. É um texto muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém? Lindo esse texto, não é? Maravilhoso. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos, por favor. Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está a tua palavra e aqui está o teu servo. Traz a tua palavra para o meu coração, Senhor, e leva o meu coração para a tua palavra. É assim que nós oramos e clamamos e cremos no nome de Jesus. Amém. Não dá para a gente retomar as mensagens de Natal sem antes a gente lembrar um pouco da história, do porquê Jesus veio, do porquê esse momento em que Isaías traz essa profecia para o povo que estava sofrendo, estava precisando de uma palavra de esperança. Tudo começou, basicamente, 12 séculos antes de Cristo nascer, quando a Palestina foi dividida entre 12 tribos. Vocês se lembram das 12 tribos, dos filhos de Jacó? E ali a sociedade israelita, judaica, começa a se estabelecer. E Deus então começa a cumprir a sua promessa feita a Abrão, que ele faria da família de Abrão todos os povos da terra abençoados. Então, essa estratégia da divisão das 12 tribos é uma estratégia multiplicadora do nome de Deus para aqueles que ainda não o conheciam. É lindo esse movimento, é gostoso de ler isso no Antigo Testamento e ver Deus trabalhando. Mas como a história humana é feita por humanos, os humanos às vezes eles se perdem, eles perdem o time daquilo que Deus está fazendo por não ouvi-lo como deveriam ouvi-lo. E depois, mais ou menos, um pouco mais adiante, no 9º século antes de Cristo, com a morte de Salomão, que foi um grande rei, o reino é dividido novamente, e agora ele é dividido em duas partes, entre os seus filhos. Jeroboão, filho de Nabate, Israel, o reino do norte, e Roboão, o reino do sul, com Judá. Praticamente no decorrer dos anos, por causa da desobediência do povo de Deus, e a gente vê isso recorrentemente nas Escrituras, que quando o povo desobedece à vontade de Deus, Deus usa uma estratégia de sofrimento, de dor, de dominação, para que o povo pudesse voltar ao Pai, ao colo do Pai, à presença do Pai. Então Deus usa o Império Assírio, que foi um grande opressor na vida do povo de Deus. E o Império Assírio então vem e com as suas investidas e investidas, ele acaba
ele dilui o reino do norte. Então aquela que começou com 12 nações, fica em 2, e agora com as investidas dos assírios, um desses reinos acaba, que é o reino do norte, e fica apenas o reino do sul. Tudo bem? Você está comigo? E esse reino do sul é o reino de Judá. Jesus é proveniente do reino de Judá, por isso ele é a raiz de Davi, ele é o leão, como a gente canta, da tribo de Judá. Ele é de linhagem pura. Jesus precisa estar dentro de um grupo de pessoas que tem uma linhagem pura, desde a promessa da descendência feita lá a Abraão. O povo sofreu muito por causa da divisão, porque divisão sempre traz sofrimento. O povo sofre muito, e com esse sofrimento o povo então começa a clamar a Deus, como eles já fizeram em outros movimentos da história, por um líder, por um nome. Senhor, dá-nos um nome, dá-nos um líder, dá-nos alguém que possa nos ajudar nesse sofrimento que nós estamos passando, nesta luta, alguém que venha restaurar a paz, alguém que venha restaurar a dignidade, Senhor, alguém que venha restaurar a unidade, alguém que venha restaurar a esperança. Então este é o clamor do povo, o povo clama. Então no meio deste clamor, no meio da opressão, Deus levanta um profeta para que ele traga promessas. E o que é uma promessa? No meu coração, e eu tenho isso muito claro, promessas são virtudes que Deus libera do céu para aliviar o coração do seu povo que sofre. Então as promessas sempre entram na nossa vida em momentos de dor, de angústia, de sofrimento, de abatimento. Por isso elas fazem mais sentido, porque elas encontram um terreno apropriado, propício para recebê-las. Então Deus levanta Isaías, e essa profecia no capítulo 9 não começa no versículo 6 e nem no 7 que eu li, começa no versículo 1 que eu quero ler, que foi inclusive a mensagem que o pastor Silas pregou pela manhã, e eu quero retomar aqui e ler com vocês. Isaías 9, de 1 adiante. É um período de trevas, de escuridão, de sofrimento, de humilhação. Então tenha o cenário em mente. Construiu o cenário, agora veja a profecia com o cenário em mente. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer na terra, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu. Entendeu? A profecia, e agora tem o porquê. O porquê tudo isso vai acontecer? Porquê dessa promessa? Tudo tem um porquê. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Lindo esse texto, inspirador, maravilhoso. No hebraico, a palavra Emanuel é apenas uma palavra pequena, é El, que é a mesma raiz de Deus. Então, quando o profeta diz que o seu nome será Emanuel, o profeta está dizendo, ele será como Deus, ele será semelhante a Deus, ele será Deus. E aí, se você for estudar o verbete El no hebraico, você vai perceber que Deus, esse Deus não é qualquer Deus, não é qualquer deidade, é um Deus poderoso,
é um Deus que ninguém se compara a Ele, é um Deus valente, é um Deus único, verdadeiro em força e poder. Então, quando Isaías diz: o seu nome será Emanuel, ele está querendo dizer que este Deus, ou este menino, é Deus poderoso, que ele é valente, que ele é único, verdadeiro em força e poder. Olha que coisa mais linda, que palavra, que palavra. E aí a gente vem para o capítulo de número 9, tudo bem? Você está comigo? E aí no capítulo 9, versículo 6, vem o combo: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Vamos falar deste nome. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. O seu nome será maravilhoso. Esse nome só combina com Jesus, não combina com mais ninguém. Já pensou em encontrar uma pessoa: como é que você se chama? Maravilhoso. Não dá, né? Mas com Jesus, com certeza. Como você se chama? Maravilhoso. Ele é o maravilhoso. Essa designação não é um título. Essa designação é uma marca distintiva do caráter de Cristo. Cristo não se chama maravilhoso, Cristo é maravilhoso. A existência dele o faz maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele transcende a tudo que foi criado, a qualquer criatura. Ele é maravilhoso em seu ser, ele é maravilhoso em seu caráter, ele é maravilhoso em suas ações. Hoje eu estava dando uma lida em algumas coisas e achei uma frase do Charles Spurgeon que eu achei interessante sobre Jesus. E a frase de Spurgeon sobre Jesus, ele diz assim: Jesus é a maravilha das maravilhas, o milagre dos milagres, o maior mistério dos mistérios, revelado em carne. Aleluia. Jesus é a maravilha das maravilhas, o milagre dos milagres e o maior mistério dos mistérios revelados em carne. Esse é Jesus. A sua existência, ela é coigual à existência do Pai. Ele e o Pai são um. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, a mesma visão que Isaías teve do trono no capítulo 6, em que os anjos diante do trono diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Jesus diz assim: quem vê a mim vê ao Pai, ele também está dizendo que nós também vemos a sua glória, a sua majestade, o seu poder e a sua soberania. Por que ele é maravilhoso, meu amado? Pense nos 3 tempos. No passado, ele é maravilhoso porque ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que sem Jesus nada do que foi feito seria feito. Tudo o que foi feito por intermédio dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Ele é o que dá a origem a todas as coisas. A sua vinda ao mundo como Salvador foi uma vida incomparável. Ele uniu a divindade ao humano. Ele foi verdadeiramente homem, ele foi verdadeiramente Deus. E ele experimentou todas as marcas de homem e de Deus, mas morreu e viveu como homem para nos reconciliar com Deus. Quando eu penso em Jesus, eu vejo que ele é maravilhoso no seu viver. Jesus foi maravilhoso em seu falar, e sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, ele foi maravilhoso em seu morrer. Se é que a gente pode dizer que alguém vai ter uma morte maravilhosa, Jesus teve uma morte maravilhosa. Meu Deus, não, ele sofreu, ele apanhou, ele foi injustiçado, ele foi traído, ele foi condenado. Mas essa morte foi maravilhosa, porque ele morreu por cada um de nós. E porque ele morreu por cada um de nós, no terceiro dia, ele também ressuscitou por cada um de nós.
E hoje celebramos a esperança da ressurreição na ceia. No presente, Ele é o maravilhoso que nos sustenta dia a dia com a sua graça, com o seu amor e com a sua bondade. No presente, Ele é o nosso consolador. No presente, Ele é o nosso melhor amigo. No presente, Ele é o nosso melhor e maior intercessor. No presente, Ele faz a presença de Deus ser uma realidade na nossa vida hoje, amém? Mas e no futuro? Ele é maravilhoso no passado, no presente e no futuro. No futuro, Ele será chamado maravilhoso por toda a eternidade. Uma das coisas que todos nós que cremos em Jesus, que estamos salvos pelo sangue do Cordeiro e que estaremos com Ele pela fé lá na eternidade, nós faremos por toda a eternidade, nós vamos declarar o quanto Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque todas as línguas, povos e nações vão declarar que Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque só Ele é digno de se assentar no trono e abrir o livro em que o meu nome e o seu está escrito pela fé em nome de Jesus. Ele é maravilhoso, maravilhoso, incomparável, único, digno, eterno de louvor e admiração. Vamos olhar para Jesus, olhemos para Jesus e pensemos o quanto Ele é maravilhoso. Não vamos nos prender às distrações, olhemos para Jesus. Mas o texto diz mais. O texto diz que o seu nome é Pai da eternidade. Jesus é chamado de Pai da eternidade porque Ele é a origem da eternidade. Embora nós não consigamos dimensionar na nossa mente totalmente limitada, porque algo que é eterno não tem nem começo nem fim, mas se Ele é o Pai da eternidade, o Pai é que gera, Pai dá origem, Pai dá uma identidade, e Jesus então dá origem à eternidade, Ele dá origem ao tempo, e por isso Ele é o Pai da eternidade. Maravilhoso pensar nisso. Jesus é o Pai de todo o tempo. Por isso que a gente pode descansar nele, no cuidado dele, em todo tempo. Porque Ele é o Senhor do tempo. Pai da eternidade. Ele não é só o Pai da eternidade, mas Ele é o Pai perfeito. O Pai que pastoreia o seu povo, que cuida, que ampara, que zela, que sara as suas ovelhas. Ele é o Pai que guia. Ele é o Pai da eternidade. Quando eu penso nisso, é óbvio que ninguém vai ficar órfão, porque nós temos um Pai da eternidade. Muitos aqui já perderam seus pais. Mas uma das coisas que a gente pode se lembrar é que nós não estamos sós, nós temos o Pai da eternidade. Nós temos o Senhor dos tempos, nós temos o Senhor que cuida, que restaura, que fortalece, que anima a nossa vida. Ele é o Pai da eternidade. E porque Ele é o Pai da eternidade, Ele vem para reconciliar os filhos perdidos e as filhas perdidas à eternidade celestial. Só Ele pode fazer isso. Isso é maravilhoso. Então nesse Natal, a gente é convidado a ter esperança nesse maravilhoso, nesse Pai da eternidade. Porque esse mundo, meus irmãos, não pode preencher o vazio que está no nosso coração. Por melhor que sejam as pessoas, por melhores que sejam os recursos que a gente tenha, esse mundo não pode preencher. A gente está vivendo num tempo em que o mundo está cada vez mais de cabeça para baixo. Você pensa no aspecto político, religioso, monetário, o mundo está numa crise terrível. Então a gente precisa olhar para alguém que nos dá segurança, estabilidade, força, coragem para seguir adiante. E esse alguém é Jesus, só Jesus. Mas Ele é o príncipe da paz, e o seu nome será
príncipe da paz. Como eu disse, o povo está sofrendo, está em crise quando essa promessa chega. E quem está em crise, ele só quer uma coisa: ele quer paz. E a paz que Jesus dá, ele disse aos seus discípulos, ele disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. É uma paz diferente. Paulo entende isso e vai dizer mais adiante que a paz que excede o entendimento guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Jesus é a nossa paz, Ele é o Shalom eterno. Sabe por que Ele é a paz? Porque o pecado trouxe inimizade entre nós e Deus. O nosso pecado nos separa de Deus. O nosso coração enganoso e pecador nos separa de Deus. Então não há paz, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Mas o único que é capaz de ser o conciliador desse conflito, vamos dizer assim, que nós mesmos geramos, é Jesus. Porque Ele governa em paz. E como governante da paz, Ele estabelece a paz entre Deus e os homens, entre eu e Deus. Então Jesus governa como príncipe da paz. É um texto lindíssimo no Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 21, dos versículos 3 e 4, que diz assim: e ouvi uma voz alta vindo do trono dizendo: olha, a morada de Deus está agora entre o povo, e Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as antigas coisas já se passaram. Jesus é aquele que põe fim a toda dor, porque Ele é o príncipe da paz. Ele traz paz ao ciclo de dor, ao ciclo de angústia. Então celebrar o Natal, gente, é celebrar tudo isso na nossa vida. Não é só celebrar os presentes, o ho, ho, ho. Não é só celebrar aquele momento gostoso da ceia, mas é ter em mente que nós temos alguém que tem um nome maravilhoso. Temos alguém que é um Deus forte, ninguém é comparado a Ele. Temos alguém que é o Senhor dos tempos e em todo o tempo está conosco. E temos alguém que é capaz de estabelecer paz e trazer o governo de paz sobre a nossa vida em toda e qualquer situação, desde que nós nos submetamos ao seu governo e ao seu senhorio. No hebraico, príncipe é sar. E o sar é aquele que governa, é aquele que é o comandante, é aquele que é o líder. Paz é shalom ou shalom, que significa segurança, ausência de conflito. Alguém que vive em paz não está só em paz entre alguém e o outro alguém. Alguém que está em paz consigo mesmo, com a sua mente, com as suas emoções, com os seus valores, está em paz com o seu Deus. Celebrar o shalom é você estar em paz em todas as linhas de conflito que você vive. E a gente vive várias. Então é este príncipe que quer trazer esta paz plena, paz perfeita, paz completa, paz entre eu e Deus, paz entre eu e o meu irmão, paz entre eu e eu mesmo, né? Vamos dizer assim, comigo mesmo. Jesus é esse agente de reconciliação, de cura, de libertação. Jesus não é de atrito, Jesus é de reconciliação, de cura, porque o povo aqui já está sofrendo demais. E aí, quando a gente vê no Novo Testamento, Mateus, e nós vamos falar sobre isso ainda este mês, a gente vê que esta promessa se cumpre. Porque se tem uma coisa que Deus faz com maestria, Ele cumpre cada uma das suas promessas. Aliás, Ele não só cumpre o que promete, mas geralmente Ele faz muito mais do que promete. Então esse é o Deus que
que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Este é um nome que precisa tomar conta do nosso coração nesse momento, nas crises, neste final de ano e em todo o tempo da nossa vida. Jesus é aquele que matou a inimizade entre Deus e os homens. E Ele pode matar qualquer tipo de inimizade, porque Ele é o príncipe da paz. Coloque Jesus à frente, e Ele é aquele que vai reconciliar tudo a Deus e tudo em todos. E aí eu quero encerrar com um texto que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos 13 e 14. E diz assim a palavra do Senhor: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Jesus destruiu a barreira que nos separa de Deus. E Ele também pode destruir qualquer barreira que nos separa uns dos outros. Mas se você ainda que está aqui não entendeu isso, se sente indigno, sente uma barreira muito grande entre você e Deus, eu quero te dizer que Jesus já quebrou essa barreira. A única coisa que você precisa fazer é dizer: eu aceito esta paz hoje no meu coração. Eu aceito este governo hoje no meu coração. Eu reconheço que eu estou desesperadamente perdido, e eu quero que o Senhor venha como maravilhoso conselheiro, como esse Deus poderoso e incomparável, como esse Pai de tudo e de todos em todos os tempos e que está hoje comigo, e como esse príncipe da paz para governar o meu coração. E você vai perceber que mudança maravilhosa uma declaração como esta é capaz de fazer em uma vida. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez, por favor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem fala. A palavra é tua, o povo é teu, a igreja é tua, o Espírito é teu, e o Senhor é quem faz o querer e o realizar. Então, Pai, que a tua boa mão traga um bom fruto de tudo que nós acabamos de ouvir nesta noite, e que o nosso coração se encha de esperança, de saber que nós temos Jesus, que é o nome que nós precisamos. Quantos tantos procuram um nome, nós já temos o nome, e esse nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em teu nome que nós oramos, Jesus. Amém.